Bom, a gente vai então dar continuidade ao nosso seminário de câncer da Folha. Então, a gente vai começar com a primeira mesa, que é sobre inteligência artificial e Big Data contra o câncer. Então, para formar aqui a nossa mesa de debate, eu gostaria de chamar primeiro a coordenadora médica na IBM, Mariana Perroni. Em seguida, gostaria de chamar o especialista de saúde da Microsoft, Francisco Sapori. Também gostaria de chamar o superintendente-geral do Instituto do Câncer do Ceará, Pedro Meneleu. E, por último, o diretor-geral do ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo, Otávio Frias de Oliveira, Paulo Hoff. Bom dia, bem-vindos todos à nossa primeira mesa de debate do dia. Então, eu vou começar, queria que cada um, na verdade, aqui da nossa mesa, começasse a falar um pouquinho, falasse um pouquinho sobre o tema que a gente vai debater, né, que é inteligência artificial e Big Data contra o câncer. Mariana, se quiser começar. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a medicina, nos últimos 200 anos, ela evoluiu bastante. A gente foi do raio-x ao PET scan, a gente foi de cirurgia sem anestesia a cirurgia robótica, a gente tem vacinas, a gente tem antibióticos. Só que a medicina ela ainda tem dois problemas para mim. O primeiro delas é que a gente ainda trata as pessoas de forma reativa, ou seja, depois que os problemas já aconteceram, depois que os diagnósticos já foram feitos. E o segundo é que a gente ainda tem um modelo em que a gente trata as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria delas. E eu explico, a gente geralmente, quando a gente é médico, a gente, na hora de escolher o melhor tratamento para um paciente, a gente se baseia numa série de critérios chamados de medicina baseada em evidência. São eles que dizem para a gente que os ensaios clínicos são os estudos que são mais capazes de mostrar quais tratamentos funcionam para a maioria das pessoas. Só que ninguém diz que, nesse modelo, que é o que a gente toma como padrão ouro, só 1 a 2% da população participa desses estudos, né? E, talvez, quando a gente pensa em câncer, em oncologia, esses dois problemas ficam ainda mais claros. Por quê? Porque, na oncologia, ficou mais claro, mais rápido, que esse não é o modelo ideal, porque o câncer ele não é uma doença só, ele é milhares de doenças, né? E os custos que a gente tem com o tratamento, se a gente insiste em tratar as pessoas de acordo com o que funciona com a maioria, eles já são insustentáveis. Se a gente pegar as estatísticas de custos de tratamento de câncer entre 2015 e 2020, esse custo já aumentou em 53%. E os números de casos de câncer, de acordo com a Sociedade Americana de Oncologia, vão aumentar em 45% até 2020. Né? Ela já é a doença que, em comparação com todas as outras, tem o tratamento mais caro de todos. Mas eu não tenho só notícia ruim para dar para vocês, eu tenho duas notícias boas. A primeira é que a gente vive um momento único na história da humanidade, porque com todos os dispositivos digitais que a gente tem hoje, os celulares, os smartphones, os relógios inteligentes, os laptops, a gente nunca gerou tanta informação no mundo. Para vocês terem uma ideia, 90% de todos os dados que existem no mundo hoje foram criados nos últimos 2 anos só. Em saúde, isso é ainda mais proeminente, porque se a gente junta toda a informação de saúde que uma pessoa saudável gera ao longo da vida, isso equivale ao conteúdo de 300 milhões de livros. Para vocês terem uma ideia do que é a magnitude disso, se a gente pega toda essa informação, coloca dentro de tablets e empilha esses tablets, a gente chega numa pilha que é 1/3 da distância da Terra até a Lua. Ou seja, a informação de saúde de uma pessoa saudável ao longo da vida dela, né? Em câncer, isso é ainda mais proeminente, porque um paciente com câncer chega a gerar 1 terabyte de dados por dia. E se a gente pega a panômica, eu gosto desse termo, que é a junção de metabolômica, proteômica, transcriptômica, que é tudo que a gente tem levado em consideração para tratar o câncer hoje também,
a magnitude disso aumenta ainda mais. Só que aqui vem outro problema. O cérebro humano e os sistemas de computação tradicional, eles já não são suficientes para lidar com essa informação toda, para enxergar tudo isso e integrar. Tudo bem? Bom, o cérebro humano, ele já não é máquina suficiente para dar conta de toda essa informação. E aqui a gente chega na segunda boa notícia, que é o quê? Que, felizmente, a gente chegou na terceira era da computação, que é a era da inteligência artificial. E hoje a gente tem técnicas como machine learning, a inteligência artificial, as redes neurais. Isso tudo permite que a gente veja essa quantidade de informação toda de saúde e use ela a nosso favor para descobrir insights que permitam fazer aquilo que o Dr. Siddhartha explicitou tanto durante a apresentação dele, que é detectar precoce e tratar de forma personalizada. A gente, na IBM, acredita que esse é o caminho, é essa junção entre o conteúdo médico e científico e as novas tecnologias. E a gente começou, em 2010, uma jornada longa de trabalhar para trazer o poder da inteligência artificial e das novas tecnologias para o tratamento do câncer. A gente começou isso com um dos hospitais de ponta dos Estados Unidos, o Memorial Sloan Kettering, e chegou na criação de uma solução que, no momento da consulta, ela permite que o médico cruze os dados do paciente dele com toda a literatura científica disponível até aquele momento. E isso ranqueie quais tratamentos têm mais chance de dar certo para esse paciente no momento da consulta já. Um outro exemplo do que é possível fazer já com a inteligência artificial e o Watson, que é a plataforma de inteligência artificial da IBM, é ajudar na leitura do sequenciamento genético. Porque, tudo bem, é incrível que o custo do sequenciamento genético em 10 anos, em 6 anos, na verdade, tenha caído de 10 milhões de dólares para $1.000. Mas ainda tem uma questão, que é ler essa informação toda. O sequenciamento genético gera uma quantidade de informação muito grande, e o trabalho de ler isso, ver quais mutações são relevantes e cruzar com os tratamentos específicos para essa mutação, ainda é um processo que é feito de forma demorada, manual e cara. Com o uso do Watson e da inteligência artificial, o processo de leitura do sequenciamento genético de um paciente com câncer cai de 160 horas, que é mais ou menos uma semana, para 15 minutos, e por um custo 75% menor. Bom, gente, o tempo é curto e eu tenho vários exemplos, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é que, nesse momento, tem gente que diz que os dados são o novo petróleo do mundo. Tem gente que diz também que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Eu acredito que a tecnologia é o caminho para uma saúde mais personalizada, proativa e, por mais irônico que pareça, até mais humana, porque é ela que permite que a gente veja cada paciente como único e escolha o tratamento mais adequado para ele ou ela. Obrigada, Mariana. A gente ainda vai ter tempo ainda para discutir, enfim, com as perguntas, a gente pode também se aprofundar nesses dados. Então, Francisco. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Complementando aqui um pouco o que a Mariana falou sobre o uso da tecnologia na área da saúde, se olhar um pouco, resgatar um pouco o passado, né, na saúde, basicamente era um médico com o seu estetoscópio, talvez com a sua enfermeira, para tomar de decisões, né, como tinha poucos dados, pouca informação para tomar decisões, e ainda fazia assim de forma excelente, né. Com o surgimento das tecnologias de grandes equipamentos, né, das informações farmacêuticas, etc., esse custo da saúde foi incrementando, né? O custo era mais baixo, pouco acesso, e a qualidade, dependendo da situação, também baixa até especificamente. Mas com o aumento, o advento das grandes tecnologias, dos grandes equipamentos, dos grandes fornecedores de equipamentos, esse acesso à tecnologia começou a aumentar, né? Então, a qualidade da saúde começou a aumentar. Infelizmente, a saúde ela não é substitutiva, né? Principalmente alguns tipos de tratamentos. Você pegar uma ressonância magnética, ele não vai substituir o raio-x, eles são complementares e vai aumentando cada vez mais esses custos, né? Então, ainda o grande desafio na área de saúde é a questão, como que eu faço para trabalhar essa redução desse custo e como que eu faço também para dar o acesso, porque a qualidade já está melhorando, né? Ainda estamos vamos falar assim, no meio do caminho do deserto, tá? E o ponto principal que a gente tem alguns estudos, e até a própria Microsoft acredita, que aí, especificamente a tecnologia da informação, que a gente chama de TI, é a grande forma de você conseguir fazer essa questão, esse principal ponto de reduzir o custo e dar acesso a mais pessoas, né? A Microsoft, como empresa, uma das
a própria missão da Microsoft, aí que a gente brinca, né? Como é que a gente empodera as pessoas e as próprias empresas a atingir mais, né? Então, isso é um pouco da nossa mentalidade, e com isso a gente tem trabalhado como empresa para desenvolver junto com pesquisadores, desenvolver junto com outras instituições soluções para que possam tratar disso. Vou dar alguns exemplos aqui. Aqui próprio, na parte mais de tratamento, né? A gente aqui, no Brasil especificamente, a gente fez uma parceria recentemente com a Oncoclínicas. Uma das formas que a gente tem usado com a Oncoclínicas no tratamento, que a gente chama na segmentação, ou seja, no desenho de onde aquele órgão vai sofrer a radiação. Normalmente, esse processo demora mais ou menos 40 minutos até 2 horas. Hoje, com tecnologia e com poucos cliques, um profissional de saúde pode fazer isso usando esse tipo de tecnologia em alguns segundos, né? Então, isso ajuda, vamos falar assim, a diminuir o custo da saúde como um todo, ter uma precisão melhor do que uma pessoa fazendo isso manualmente e consegue diversificar e popularizar a questão da saúde. Isso é um dos exemplos. Então, a gente está tentando inserir esses conjuntos de pesquisas, não só no contexto brasileiro, no contexto mundial. Um outro exemplo, falou-se muito na questão de medicina de precisão, né? Já existe, por exemplo, a própria Microsoft trabalha muito na questão do sequenciamento genético, disponibilizar disso não só para uma instituição, mas de forma mais popular, democrática. Qualquer instituição pode usar um serviço da Microsoft de genoma, por exemplo, para fazer algum teste de genoma, um custo mais baixo, obviamente, desde que ele tenha a capacidade. Com isso, a gente está conseguindo fazer parcerias com outras empresas, por exemplo, para fazer o mapeamento genômico e, a partir daí, ver como é que vai ser a evolução, a tendência de evolução usando machine learning, usando inteligência artificial, a tendência de evolução desse tumor e, com isso, aplicar, como o próprio palestrante anterior falou, aplicar os melhores tratamentos e o tratamento mais personalizado. Isso são as tecnologias que estão ajudando nesse contexto. Um outro lado, olhando um lado um pouco mais futurística, que a gente tem trabalhado, há uma parceria de um grupo chamado Adaptive Biotechnology, um grupo americano, juntamente com a Microsoft. Uma das coisas que eles estão tentando fazer é o mapeamento do sistema imunológico. O sistema imunológico ele tem toda a história da saúde de um indivíduo, né? Se você conseguir fazer isso obviamente é uma coisa mais futura, mas existem estudos para isso, já existem tecnologias para isso. Eles estão fazendo esse estudo para ver se ele conseguir fazer esse mapeamento imunológico, com isso ele vai ter que detectar, talvez, doenças já de uma forma nos estágios iniciais, né? E, dessa forma, fazer o melhor tipo de tratamento para aquela doença. Então, esse é o tipo de coisa que as tecnologias como Big Data, própria inteligência artificial, estão ajudando a reduzir o custo e a dar mais acesso às pessoas que necessitam. Porque hoje, tratamento de câncer, como foi mencionado, são para poucos, né? Agora, como é que a gente consegue fazer de uma forma mais massiva e mais democrática? Então, o uso da tecnologia é muito para isso. Como é que a gente democratiza a tecnologia para qualquer instituição, pesquisadores, que normalmente precisavam gastar milhões de dólares para comprar um computador para processar esse tipo de informação. Hoje, você apenas usa o que a gente chama um serviço na nuvem, vai lá, usa aquele serviço, paga por aquele serviço. Então, é assim que a gente está tentando levar essa caminhada, essa longa caminhada no tratamento de câncer e, obviamente, também solucionar os problemas na área de saúde como um todo. Obrigada, viu, Francisco. O Pedro Meneleu agora pode falar um pouquinho também sobre a experiência dele, né, no Instituto do Câncer do Ceará com inteligência artificial. Sim, bom dia, obrigado. O ICC completa 75 anos, próximo ano. A gente tem uma operação que a gente costuma falar que é a operação de guerra. Nós atendemos 40 novos pacientes com câncer dia. Então, a gente finalizou 2017 com 9 mil novos casos. São quase 180 médicos dedicados na instituição. Uma operação que só cresce e aí a tecnologia tem que acompanhar isso, porque não tem sido fácil nos últimos anos conviver com essa realidade, entendendo que o Estado tem 22 mil novos casos. Então, se 9 mil novos casos a gente consegue atender hoje e precisando crescer todo dia, né, e sendo o único centro de atendimento integrado, imagino que aqui eu já penso no saldo, né, de pacientes que com certeza não tem uma sequer, sequer uma consulta com oncologista. Eu acho que o tempo é curto, mas é importante frisar que nós usamos o Watson for Oncology já há algum tempo e o desafio de implantar
de inserir esses usuários na plataforma, todos os usuários do Sistema Único de Saúde, sempre foi muito grande. E 35% a 37% dos pacientes que chegam na nossa instituição, logo no ambulatório de triagem, chegam em estágio avançado da doença. A gente lida com isso muito, a gente trata muito mais paciente paliativo do que outros, e esse é um desafio. E a inteligência artificial precisa entender como é o que paciente é esse, na verdade. E a gente começou a medir isso, né? Ponderando aí isso antes da chegada do Watson, há muito tempo. Então, eu acho que a tecnologia ela encaixou muito bem, porque havia um ambiente de cultura, uma cultura que propiciava realmente receber algo que, de fato, agregasse e acelerasse o nosso modo de pensar, que sempre foi essa visão integrada do paciente no centro de verdade, né? São 6 áreas, fora a área médica, que enxergam esse paciente assim que ele chega na instituição. Muitas vezes o peso da caneta de um nutricionista ou de um assistente social é tão relevante ou mais relevante do que propriamente o cirurgião. Todos são cirurgiões, quem olha enxerga o paciente no primeiro momento. E isso começou a dar um resultado muito impactante quando a gente começou a investir mais tempo e mexer nessa linha de cuidado, de fato, estadiando esse paciente no mais amplo, na mais ampla visão dele, e não só no tumor. E isso gerou resultados absurdos. O que a gente espera é que a inteligência artificial possa nos ajudar em muito nisso, porque a gente já vê sinais de aprendizado, digamos assim, da própria ferramenta, que passa a perceber situações que antes, e que muitas delas nem na literatura estão, e esse é o desafio, né? Porque ele busca muito facilmente o que está na literatura, mas e aquilo que não está, né? E aí nasce um entendimento muito promissor entre nós e a empresa, que vai fazer com que essas percepções, de fato, sejam entendidas, sejam constatadas lá pela ferramenta. Hoje, nós temos quase 500 pacientes na plataforma, e nos surpreendemos num estudo muito rápido que foi feito, e que, obviamente, que está sendo maturado, mas de 200 pacientes, numa análise retrospectiva, né, onde nós lançamos os dados dos prontuários desses pacientes na plataforma, cerca de 77% confirmaram aquilo que o Watson apontava. Então, como é que o Hospital do Ceará vai ter esse nível de concordância com o Memorial Sloan Kettering? Isso nos instigou a dizer, puxa vida, então a gente realmente não previa. O meu número pessoal não chegaria a 30%. E superou muito, né, isso. Então, a gente sabe que está no caminho certo, é um caminho longo, mas sempre buscando uma melhoria de como investir melhor um recurso que é cada dia mais escasso, a gente sabe disso. É importante frisar que esse movimento começa na saúde pública, mas ele migra rapidamente e de uma forma até desorganizada, desenfreada, para a saúde suplementar, que é o próximo grande, digamos, cliente de uma necessidade iminente de mudança de modelo, né, de como financiar esse cuidado. É uma instituição que não tem, obviamente, só o hospital, né? Nós temos uma faculdade, nós temos toda a área de biologia molecular, nós temos 2 bancos de tumores, então também não funcionaria nada disso se não tivesse uma absoluta integração entre várias áreas. Nós temos um engenheiro de petróleo, não é brincadeira, porque é uma pessoa que desenha processos e que tem uma capacidade muito grande e aí nós resolvemos, no programa de trainee, ter essa profissional conosco. Então, ela é um símbolo que essa multidisciplinaridade, cada dia, ganha força, né, no combate ao câncer, e tecnologia, para a gente, também é isso. Então, eu imagino que os próximos meses, eu não digo nem anos, sejam extremamente ricos, né? A gente tem que administrar muito bem essa quantidade inteira de constatações que nós temos, e isso a gente está fazendo lá. O nosso desafio de trocar essa experiência com a inteligência artificial, com o uso do Watson, ele passa por algumas barreiras também tecnológicas, né, mas
eu tenho certeza que pode ser, já gera frutos. O paciente nosso não é o paciente lá dos Estados Unidos, não é o paciente de outros países. Então, isso é de suma importância para que a gente entenda. E a gente está bem entusiasmado, e eu posso falar depois mais detalhes. Obrigado. Obrigada. Dr. Paulo Hoff. Eu acho que eu vou, não para discordar com os colegas, mas para deixar mais interessante a conversa, então eu vou dividir o que eu vou falar em 3 partes. Eu acho que é a lógica e os desafios. E dividir os desafios na coleta e, obviamente, no uso do material que você faz com a inteligência artificial e com a tecnologia digital que está sendo trazida. Que é necessária e que é o futuro, eu acho que nenhum de nós tem a menor discordância. E, para aqueles que não são necessariamente da área médica, eu acho que convém até explorar um pouquinho mais a ideia que você colocou inicialmente dos estudos aleatorizados e estudos prospectivos. Isso surgiu da necessidade de você trazer uma certa lógica, uma metodologia científica à medicina. Imagine, os senhores, como era no passado, alguém tinha uma gripe e caminhava por um certo caminho, melhorava, achava que ter caminhado por aquele caminho curava a gripe. O que eu estou falando não é meramente uma invenção. Até hoje tem gente que faz o caminho de Santiago. Eu não estou discutindo a parte religiosa, mas se preconizava esse tipo de caminhada para melhoria de problemas de saúde também. Então, e às vezes funcionava. Hoje nós sabemos que é puramente por acaso, né? E a metodologia científica e os estudos clínicos foram desenvolvidos para dar uma certa racionalidade. O problema é que, pela grande variabilidade dos casos, os estudos científicos foram ficando cada vez maiores. Eles são uma mera biópsia do problema como um todo. Então, se nós temos hoje, no Brasil, 50 mil casos de câncer de mama, alguma coisa assim, um estudo clínico que tenha 2 ou 3 mil casos, como foi dito aqui, não representa a população inteira, e certamente tem detalhes que vão escapar do estudo clínico. A inteligência artificial está sendo trazida como uma ideia de você não fazer mais uma biópsia de todo esse tecido, mas aproveitar a informação gerada por todos os pacientes para que você tenha, então, condutas que tenham sido testadas num número enorme de indivíduos e possam dar um resultado melhor e uma individualização melhor do tratamento. A lógica existe, isso deve ser feito realmente. Mas aí entram os problemas, né? Nós olhamos o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e no nosso estado, menos da metade dos serviços que tratam câncer estão informatizados. Ora, se você não tem a informatização dos serviços, você não tem como coletar os dados. Se você não coleta os dados, você não treina os algoritmos, porque o que nós chamamos de inteligência artificial, na realidade, são algoritmos complexos. Não é uma inteligência de verdade no sentido de autoinstrução como nós temos. Ele até se instrui, mas dentro de algoritmos pré-determinados. E eles dependem da geração desses dados. E hoje nós sabemos que a geração de dados é incompleta. Então, por exemplo, mencionou-se aqui os 9 mil casos por ano de câncer. No Ceará, 500 dentro do sistema, ou seja, é uma biópsia do todo. Não está cumprindo a ideia que você teria da realidade do impacto quando você tem a coleção de todos os dados. A coleta dos dados hoje é falha no mundo inteiro, e mesmo nos Estados Unidos, onde os sistemas são mais comuns, sistemas de informatização, essa coleta é extremamente deficiente. E tem sido o grande desafio, como você transfere, então, a informação obtida nos consultórios, nos hospitais, para que os sistemas de inteligência artificial possam realmente cumprir o seu papel, o que eles prometem, que é uma análise muito mais ampla do que a informação que você tem obtido em estudos clínicos. Então, isso não aconteceu ainda. Os dados são muito restritos e nós estamos muito longe da promessa de que você vai incluir os dados de todos os pacientes nessa análise. Não se inclui hoje. Muito menos num país como o nosso. E depois vem a parte do uso. E aí eu vou lembrar o que aconteceu, por exemplo, no desenvolvimento de outros programas que simulam a inteligência humana. Então, vamos pegar, por exemplo, um jogo de xadrez. Se você baixar um jogo de xadrez da internet hoje no seu iPhone, etc., você vai ter uma partida muito divertida. Mas não é o Deep Blue. Ele não vai ganhar ainda de um grande mestre enxadrista. Essa tecnologia ela vai se desenvolver com o tempo. Chegará o dia
em que esses sistemas conseguirão substituir o raciocínio humano em grande parte das situações, mas não é a realidade atual. Eles têm limitações muito importantes. Então, eu diria que hoje, esses sistemas servem muito mais como uma ferramenta de apoio a um bom médico e talvez uma ferramenta que possa garantir uma qualidade mínima de atendimento em locais onde o especialista não está disponível, do que realmente uma ferramenta de substituição e que vá trazer uma mudança dramática no atendimento dos pacientes hoje. Então, essa realidade não existe ainda. Ela está por vir. Agora, acho que nenhum de nós discute que esse é o caminho. É muito melhor você olhar o todo do que olhar só uma biópsia do todo. É muito melhor você ter os dados de todos os casos de câncer, porque se eu tiver um caso com características X, Y, Z moleculares, é possível que eu ache um caso na Austrália, um caso na China, um caso na Rússia, um caso nos Estados Unidos que tenham sido diagnosticados com as mesmas características e posso ver o que os outros colegas fizeram para dar um melhor tratamento a este paciente. Mas reforço que esses dados hoje não estão sendo coletados, uma pequena fração está sendo coletada hoje, até por uma falta de acesso, porque os médicos é que vão ter que botar esse material no sistema, eventualmente, e também acho que as ferramentas de análise, esses algoritmos, eles existem, mas eles estão longe, longe da perfeição. Nós ainda estamos naquela situação em que o William Osler falou que, se não fosse pela grande variabilidade de pacientes e doenças, a medicina seria uma ciência e não uma arte. Ainda tem muito de arte na medicina, mas a gente espera que a tecnologia possa trazer mais ciência e, eventualmente, isso que nós estamos conversando aqui possa realmente ser uma realidade. Uma pergunta para todos vocês. O que, então, hoje é mais factível, o que é mais viável na prática clínica, né? Enfim, pensando aqui no paciente que vai até o consultório médico, de que forma que essa inteligência artificial é mais factível? É na confirmação do diagnóstico? É ajudar a ler uma quantidade enorme de literatura? O que hoje é realmente prática? A gente tem que entender que a tecnologia, o uso dela e a combinação com a saúde é uma jornada, né? A gente está no início dessa jornada, mas a gente percebeu que, para ela ser realmente frutífera, algumas mudanças de comportamento humano e da nossa forma de exercer tradicionalmente a medicina são necessárias. Hoje em dia, o que está mais estabelecido é o papel dessas tecnologias no suporte à decisão clínica, porque a gente chegou a um momento que a gente vive a explosão da informação, inclusive científica. Tem dados que mostram que, se um especialista médico, um oncologista, quiser se manter atualizado em absolutamente tudo que é publicado na área dele ou dela, é necessário estudar 167 horas por semana, é mais que 20 horas por dia, é impraticável. Então, nesse momento, a gente já tem ferramentas que, no momento da consulta, elas dão o suporte e a melhor informação científica para que o médico possa tomar a melhor decisão para aquele paciente. Eu não gosto muito do conceito de inteligência artificial, inclusive, porque eu acho que essas tecnologias, elas permitem que a nossa inteligência seja aumentada nesse contexto de explosão de dados. Eu estou completamente de acordo. Eu acho que o colega colocou a experiência no Ceará, em que eles olharam os casos que foram inseridos e tiveram uma concordância. Ou seja, está servindo como uma ferramenta de auditoria e de melhoria de qualidade. Nesse sentido, não tem nenhum problema, eu acho que é isso mesmo. E o outro ponto é esse, é o acesso rápido à nova informação. Mas é preciso que você saiba fazer a pergunta. Sim. Certo? Ele não tem a capacidade de te dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que ter, o médico tem que ter a capacidade de fazer a pergunta certa ao sistema para que ele colete esse dado inteiro que ele está coletando continuamente e faça um destile e te dê a informação que você necessita. Uma busca refinada, né, já. É importante essa coisa da pergunta, porque o Watson, nos primeiros meses, ele não entendia a desnutrição, por exemplo, de um paciente com tumor gástrico. Né? Então, se esse paciente vai atingir em 5 dias só a meta calórica e não em 2 dias, a gente vai operar esse paciente, a gente vai matar o paciente ou vai consumir, no mínimo, um antimicrobiano na UTI que eu não tenho recurso para pagar. Então, ele está entendendo que outros fatores são relevantes, que nem todos estão, inclusive, na literatura e que não estão arrumados da melhor forma para quem toma a decisão. O que a gente observou é exatamente o que a Mariana está colocando. Há um reforço absurdo em algumas coisas que a gente já estava enxergando e medindo de forma precária, porque medir é muito importante, e que agora a gente ganha um tempo absurdo e substitui esse tempo por encarar uma situação que antes era encarada de uma forma só.
né? Então, a gente potencializa esse nosso olhar. Então, insistindo na visão multidisciplinar, é esse o grande ganho que a gente está vendo, obviamente fazendo com que o paciente tenha uma alta mais precoce, que o consumo de índice de infecção diminua e que a gente comece a encontrar mais leitos na mesma estrutura hospitalar que tínhamos antes, né, por conta da eficiência do sistema inteiro. Então, essa é a nossa expectativa e com grande motivação a contar acontecendo de uma forma muito mais rápida do que prevíamos. Só reforçando aqui, como vocês mencionaram, isso é uma jornada mesmo, como eu havia falado, é uma travessia de deserto. A gente está no meio, está vendo quais são as novas tecnologias, novos modelos, novas pesquisas vão surgir, mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que o custo do acesso à tecnologia caiu, e vem caindo, e vai cair drasticamente, como a Mariana mesmo comentou. Acho que o primeiro genoma, se eu não me engano, foi gasto quase $1 milhão. Hoje, menos de $1.000. A tendência é chegar... $1 bilhão de dólares. A tendência é chegar a menos de 100. Então, esse é o futuro. Então, assim, se a gente conseguir chegar, o custo da tecnologia está baixando para isso, a gente vai conseguir criar mais pesquisas, criar mais desenvolvimento, ter mais dados, as pessoas vão ter mais acesso à informação para você começar a criar esses algoritmos, ensiná-los a trabalhar cada vez melhor. Eu acho que esse é o nosso caminho de onde tem que perseguir. Chegaram duas perguntas aqui, Dr. Paulo, dirigidas ao senhor, perguntando sobre a notificação compulsória, se é o caminho para ajudar a gente a ter mais dados sobre o câncer, notificação compulsória do câncer. Ela foi aprovada recentemente. Exato. Eu acho que é um caminho de você ter um quadro muito mais real do que está acontecendo no país como um todo. Mas, como várias outras medidas, ela tem que ser vista não só na sua decisão e na sua aprovação, mas na sua implementação. Eu conversei com o pessoal da FOSP, da Fundação Oncocentro de São Paulo, que já tem um sistema de notificação hospitalar de câncer no sistema público e com diversos hospitais privados, como Einstein, o Sírio-Libanês, aqui no estado de São Paulo. E eles estão atualmente olhando os números de 2015, porque as notificações são muito lentas, etc. Volta ao que eu coloquei dos sistemas de informação. Eles não capturam sozinhos os dados. Se alguém não entrar estes dados, você não os terá. E tem que entrar direito, porque o conceito da parametrização ele é relativamente novo dentro da ciência médica, do dia a dia, da clínica médica, vamos dizer assim. Nós tendemos a evoluir o paciente não em caixinhas, mas em texto. E a captura desses textos não é simples para os sistemas. A leitura da natural language, que o pessoal fala, não foi feita ainda, não está eficiente como deveria ser. Então, acho que é um caminho, é importante a notificação, porque isso vai ajudar a que nós possamos desenvolver políticas de saúde pública contra o câncer nacionalmente, mas hoje nós temos uma dificuldade na implementação desta lei, lembrando que um Estado que já fazia isso está olhando dados de 3 anos atrás, né? É de suma importância o nosso setor de registro hospitalar de câncer, que, a meu ver, há 10 anos a gente busca fazer com que ele seja o principal aliado em qualquer tomada de decisão que tenhamos, né? Finalmente, agora, a gente enxerga uma luz no fim do túnel, aproximando esses dados para uma realidade mais presente, de forma que isso guie o nosso plano estratégico de verdade. Então, o setor que me apontava um resultado de 2, 3 anos atrás, isso dificultava absurdamente qualquer decisão que se tomasse. Hoje, com o uso de inteligência cognitiva, nós, com certeza, estamos muito mais próximos do que estávamos antes. Mas a gente continua com esse problema. Eu bato na mesma tecla, porque, no final, acaba sendo quem entra o dado. É um trabalho adicional. Você tem que contratar mais pessoas para entrar esses dados. Isso custa dinheiro. Não foi previsto na lei quem vai pagar pelos auditores que vão ter que passar no prontuário de 600 mil pacientes que são diagnosticados no Brasil e entrar esses dados. Mas tem alguma coisa, só para não deixar a ideia que seja impossível, não é. Mas um primeiro passo muito importante seria nós ter uma política nacional de informática na medicina em que possibilitasse, ou então até exigisse, que houvesse uma interoperabilidade entre os sistemas. Certo? Nós temos diversos sistemas de informação médica sendo utilizados nos diversos hospitais e clínicas brasileiros, e eles não se conversam.
certo? Então, o paciente que seja visto na instituição, no Ceará, e eventualmente venha para a nossa instituição aqui em São Paulo, começa tudo do zero. Não há uma interoperabilidade que permita a troca de informação. Portanto, fica muito difícil de você usar sistemas como uma base de captura de dados também. Isso tem que ser desenvolvido. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje se exige que, se você tem um programa de informação médica, um prontuário médico, como a gente chama, ele tem que ter interoperabilidade com os outros sistemas. E a gente devia seguir esse caminho. E exigir também que o SUS adotasse prontuário eletrônico em todas as suas unidades, né? Eu concordo muito com esse problema que o Dr. Paulo traz. Eu também sou médica intensivista. Eu posso dizer para vocês que 50% do tempo de cada plantão meu é passado na frente do computador, inserindo dados no sistema. Mas, por mais que eu concorde com o que ele está dizendo e que isso me incomode muito no meu dia a dia como médica, esse problema é mais humano e de mentalidade e de cultura do que de tecnologia propriamente dita. A gente, inclusive, já tem tecnologias para fazer com que esse processo não dependa de um médico deixar o paciente do lado e sentar na frente do computador. Então, eu acho que outra discussão, além do impacto positivo no tratamento direto do paciente, é usar as novas tecnologias para que essa coleta de dados ocorra de uma forma mais natural e não dependa de um ser humano sentado na frente do computador. Eu vou bater mais, vou até mais além, desculpa, mais além desse ponto se olhar hoje um hospital, quanto que vocês investem em tecnologia da informação? Acho que esse também é outra discussão que se faz muito. Hoje, a área de tecnologia, na área de saúde, é a segunda pior em investimento. Só fica na frente da área de energia, que é uma extremamente regulada. Se olhar, por exemplo, a instituição bancária, investem normalmente 10% do investimento total em tecnologia, em TI especificamente. A área de saúde está muito, quando se fala em tecnologia, na área de saúde, fala muito em grandes equipamentos, sabe? Muito nesse modelo. Então, assim, concordo com você. Eu acho que também a mudança de mentalidade é muito mais no sentido, como eu vou direcionar os meus recursos do sistema hospitalar, do sistema público, para a área de tecnologia. Sair desse modelo de 1%, que é a média nacional e até mundial, um pouquinho mais nos Estados Unidos, né? Como é que eu mudo essa equação? Começo a investir mais nesses sistemas de informação, com isso você vai ter dados mais reais e que possam ser utilizados aí para outras formas. Não discordo, né? Por exemplo, hoje, quando você olha a realidade americana, a Northwest University comprou um sistema novo de computação. Não vou nem falar o nome, que não é propaganda, mas comprou um sistema novo de computação e veio um pacote, teve que trocar todo o hardware. Para 4 hospitais, 1 bilhão, bi com B, 600 milhões de dólares pelo sistema de computação. Isso é maior do que o orçamento de qualquer instituição médica no Brasil hoje. Então, para ver a magnitude da diferença de investimento. Mas mesmo nos Estados Unidos, uma outra empresa, eu vou falar o nome porque isso é informação pública, Flatiron, que era da Google, se propunha a documentar 1 milhão de prontuários de forma eletrônica, fazer a digitalização e parametrização de 1 milhão de prontuários médicos. Eles tiveram que contratar mais de 1.000 enfermeiros para fazer esse trabalho, porque o que veio das clínicas e dos hospitais não era parametrizável. Então, essa dificuldade do input, da coleta de informação, ela tem que ser superada para que tudo mais que nós conversamos aqui se torne realidade. Porque mesmo num país altamente regulado na área médica, como os Estados Unidos, porque lá você tem que documentar tudo, senão você não recebe pagamento por nada, mesmo lá, uma empresa como a Google teve uma dificuldade enorme para pegar uma fração dos prontuários do país e passá-lo para o sistema da Flatiron. Chegou ao ponto que eu acho que eles desistiram, porque eles venderam a Flatiron. Alguém comprou, um dos patrocinadores aqui comprou a Flatiron, vai continuar o desafio. Mas a verdade é que, mesmo lá, essa questão não é trivial. E eu entendo que alguns médicos adotaram e colocam e parametrizam. E a gente vai ter que convencer os outros a fazer isso também. E vamos ter que usar a tecnologia. Eu acho que, quando a gente tiver o Natural Language Processing, eu não sei como é que vocês chamam em português isso, mas é o processamento de linguagem natural. Quando isso acontecer, aí vai dar certo. O que é? É pegar a nota que o médico escreveu e a inteligência artificial, o algoritmo, conseguir ler, separar as palavras e fazer a parametrização. Quando isso funcionar, aí sim
tudo isso que nós falamos vai poder se tornar uma realidade Que mesmo. é o que a Mariana tinha falado de fazer de uma forma natural, né? Que você falou. E também padronizada, né? Complementando, novamente, já existe. A Microsoft tem feito parcerias com a UPMC para desenvolver esse tipo de coisa. A ideia é que o médico faça o trabalho mais pessoal com o paciente e, a partir disso, vai coletando informações, já vão pegando os pontos-chave e até ajudando ele a tomar a decisão. Obviamente, a gente está no início, mas, de novo, a tecnologia está aí, a questão é como que direciona o investimento para que essas novas tecnologias sejam adotadas aqui no Brasil e em qualquer outro país, principalmente países emergentes. Eu vejo, principalmente países emergentes como o Brasil, América Latina, o trabalho da América Latina como um todo, a adoção de tecnologia, principalmente o uso de nuvem, que está barateando esse custo, você consegue um salto que a gente chama de leapfrog, né, um salto de sapo, muito maior do que os próprios sistemas americanos, que já estão muito com sistemas legados, que a gente chama, difícil fazer mudança comportamental. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, a gente implementou no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, um sistema de prontuário eletrônico para saúde primária. Não existia cadastro de primária, coisa básica. O agente comunitário vai na casa da pessoa, coleta a informação dessa pessoa, com isso gera um conjunto de dados. A partir disso, ele define os protocolos que vai trabalhar, identificando as mulheres grávidas, alguns idosos e algumas doenças crônicas, e, a partir daí, você faz um trabalho de acompanhamento desses pacientes, desses cidadãos. Então, esse é o grande desafio, de novo. A tecnologia existe, é muito mais mentalidade de adotar e usar no bom uso. Esse é o desafio. Nesse sentido, é curioso até, porque sempre que a gente vai ter essa discussão de tecnologia e medicina, as pessoas elas ficam com o receio e se perguntando o quanto a tecnologia desumaniza a medicina. Mas eu acho que, do jeito que a tecnologia é hoje, que ela desumaniza. Teve um artigo interessante do JAMA que pediu para uma criança desenhar uma consulta médica. E o que ficou claro no desenho dessa criança foi que ela desenhou o médico no computador e a mãe e ela lá atrás. E esse total descompasso. O que eu acho que acontece é justamente o que o Francisco colocou, esse desafio cultural. A tecnologia, do jeito que ela é hoje, ela desumaniza. Mas, curiosamente, a gente já tem ferramentas novas para tirar esse problema desses sistemas antigos que foram construídos para uma realidade que não é mais a atual e permitir que a gente saia da frente desses computadores e volte para a beira do leito. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui uma outra pergunta que a gente recebeu. Muito interessante a discussão. É uma preocupação constante para os pacientes, né, especialmente, é como garantir o sigilo dos prontuários com a informatização e o compartilhamento de dados. Para o paciente, às vezes, se sente um pouco vulnerável, né, de estar passando esses dados, de como que isso vai ser usado, tanto pelo hospital como pelas empresas. Quem gostaria de responder? Eu não sei quem fez a pergunta, mas a pergunta é maravilhosa, porque é realmente um desafio. Nós vamos ter que garantir com que essas informações sejam anonimizadas antes de ser utilizadas, né? E sempre tem que se dar direito à pessoa, e não sei como nós vamos fazer isso num sistema de Big Data, mas, inclusive, de se negar a fornecer, se não quiser fornecer informação, porque isso é muito pessoal, né? Nós vivemos uma realidade em que o sistema, o mundo digital, ele está furando todas as barreiras de individualidade e de privacidade, e a gente tem que lembrar de mantê-las. Nos Estados Unidos, existe uma lei chamada HIPAA, que lida com isso, ela é extremamente rígida e impede com que haja o uso da informação linkada a um paciente, mas permite que você use quando ela é anonimizada. Eu acho que o caminho seria esse, na anonimização. E garantir que os sistemas tenham segurança, porque os hackeadores estão sempre entrando. Para o indivíduo, no geral, isso não faz diferença, não faz muita diferença, porque é uma informação que não é tão relevante. Mas imagine, nós estamos numa corrida presidencial, alguém ter acesso a alguma informação relevante de saúde de um candidato, o estrago que isso não poderia fazer. Então, é muito importante que a gente pense sempre, ao desenvolver o sistema, na anonimização da informação. Eu acho que a gente chega num paradigma novo, na verdade, porque a gente está aqui discutindo que a medicina de hoje ela é baseada numa biópsia e em modelos retrospectivos. Mas, se a gente quer entender o que funciona para cada pessoa, em cada bairro, em cada cidade, cada estado e cada país, a gente precisa ter acesso a esse conjunto de dados e de forma anonimizada. A Austrália, por exemplo, há 1 mês e meio, eles fizeram um decreto do governo que dizia que a informação de saúde de todos os pacientes seria anonimizada e colocada numa plataforma, e que os habitantes teriam 1 mês para votar se eles queriam
ou não que os dados deles fossem. Eles tinham o direito de escolha, mas eu acho que a gente está chegando num momento da saúde que a discussão, mais do que privacidade, é que a gente tem que ser mais dono dos nossos dados, a gente tem que poder escolher se a gente quer compartilhá-los ou não. Então, eu acho que, em nome do benefício coletivo, se a gente quer entender o que funciona para cada pessoa e chegar em tratamentos realmente personalizados, a gente precisa começar a ter esse tipo de discussão e ter o poder de escolher se quer ou não fazer parte dessa realidade. A parte regulatória, como você mencionou, é extremamente importante. Você falou Estados Unidos, a própria Europa também, sobre essa questão de uso da informação. E são legislações que estão sendo criadas, aí, até porque a tecnologia está crescendo cada vez mais. E eu acho que o principal ponto é que as grandes empresas, como a Microsoft, elas estão adotando esses padrões para que essas informações sejam cuidadas de uma forma segura. Então, acho que, de novo, existem, novamente, formas de fazer. A questão é querer fazer e como fazer. Mesmo a lei brasileira que tem de proteção de dados, etc., a gente todas as empresas de tecnologia, todas estão investindo pesadamente, aí, fortemente, para que isso seja garantido. Obviamente, é uma segurança compartilhada, vamos dizer assim, um risco compartilhado. O sistema de prontuário eletrônico que seja, ele também tem que saber fazer isso. Então, é saber usar essas tecnologias, né, essas formas de fazer isso. Então, é um processo. E eu concordo, eu só acho o seguinte, a gente não pode usar uma justificativa que foi muito usada no passado, do bem comum, para suplantar o direito individual. Então, acho que sempre a anonimização e o direito da remoção do dado, se o indivíduo não tiver interesse. Acho que quase todo mundo vai querer que tem. Só que vamos lembrar, nós não estamos falando de câncer aqui. Agora, essa discussão envolve saúde como um todo. Então, pode ter outros detalhes que o indivíduo não queira dividir. E aí tem que ser respeitado. É como quando você tem um paciente em que você suspeita uma síndrome hereditária. Hoje é muito fácil você fazer o teste. Põe um pouquinho de saliva num tubinho, manda para o laboratório, em poucos dias você tem 82 genes mapeados. Mas nem todo mundo quer saber. E o indivíduo tem que ter direito de fazer a escolha, se ele tem interesse de saber ou não. Então, o direito do indivíduo, mesmo nessa época que nós vivemos, em que a privacidade está sendo devassada de um jeito nunca visto, né, por causa da mídia digital, acho que o direito à privacidade continua sendo um direito inalienável do indivíduo. Não só a privacidade, mas a informação do paciente é dele, não é do hospital, não é do governo, não é de ninguém. Então, assim, é da pessoa. Então, isso em qualquer lugar do mundo. É, porque não foi feita a pergunta, mas que tem algo assim, essa informação vale. Alguém falou aqui que é o novo petróleo, vale mais que petróleo. Informação é o que vale no mundo. E a informação genética vai valer muito mais. Porque quem tiver esse conhecimento vai poder desenvolver as terapias que vão resolver os problemas no futuro. Não tem a menor dúvida que isso vai avançar de um jeito que nós nem imaginamos. E isso vai ter um valor financeiro enorme também, claro, né? A gente até viu recentemente esses dados de genética, né, de conhecimento genético que você faz pelo correio nos Estados Unidos, dados que vazaram, né, enfim, ou que estavam sendo usados por companhias isso não tinha sido aberto, né? Sempre que você tem algum lugar em que você coleta informação, vai ter alguém tentando entrar. Não tenha dúvida. Isso gera imediatamente um reordenamento dos investimentos da cadeia inteira. Então, que é importante você pegar recurso de um local e colocar no outro, né, de forma que você possa financiar tudo isso, que é uma grande dificuldade. Então, eu acho que, voltando no ponto anterior, esse lançamento das informações não pode mais ficar concentrado no momento da chancela da decisão tomada. Não é isso, é uma coisa contínua, né? O nosso sistema ele combina ele troca essa informação e o nosso prontuário eletrônico está extremamente rico. Em 6 meses ele está muito mais rico do que era antes. Com certeza a gente vai buscar nele, mesmo com dados desestruturados, essa informação. Deixa eu receber uma pergunta aqui, acho que é Mariana. Em fevereiro de 2018, aí você me corrija se a data estiver errada, foi divulgado que o projeto entre o Watson e MD Anderson Cancer Center falhou em seus objetivos e foi interrompido. Isso, na verdade, é algo que foi veiculado para a mídia de uma forma errada, porque o projeto não falhou. O que aconteceu é que foi trocado o prontuário eletrônico do MD Anderson e o projeto que tinha feito em cima de um prontuário não servia para o outro, o que só reforça os pontos que a gente trouxe, que a gente precisa das ferramentas sendo utilizadas para construir prontuários que sejam mais adequados à realidade real. Então, não foi uma falha da tecnologia, foi uma falha de processos internos e escolhas administrativas do hospital.
Mas eu vou sem querer discordar, eu acho que foi justamente isso. O MD Anderson evoluiu. Ele tinha uma solução caseira, que era o Clinic Station, e mudou para o Epic, que é uma solução comercial, e aí não foi mais possível manter. Mas eu acho que o MD Anderson, sinceramente, era um dos piores lugares para se começar a fazer esse tipo de implantação. Um local em que você tem mil oncologistas que são especializados na minúcia, ou seja, tem alguém que faz só um segmento do intestino, o outro faz outro segmento. Ou seja, essas pessoas têm um conhecimento incrível daquela área. Essas são pessoas que, com a tecnologia atual, vão ser muito pouco ajudadas. Certo? A tecnologia atual ela é muito melhor em termos de você nivelar o conhecimento mínimo, não de ajudar quem já tem o máximo, ainda que ele possa usar para fazer perguntas, etc. Mas tem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Então, eu não acho que foi o melhor modelo. E, claro, são decisões econômicas de negócio, mas eu não sei se esse era o melhor local para você começar esse projeto. Esse é um projeto que seria bacana de você implantar numa rede, por exemplo, de clínicas que não tem um médico que tenha que tratar todas as especialidades. Esse é alguém que vai se beneficiar de ter algoritmos pré-preparados de uma maneira muito maior do que chegar para o Raghup Kantarjian, que trata 10% das leucemias dos Estados Unidos, e dar para ele uma ferramenta para ele checar que regime utilizar. E uma última pergunta. Enfim, nosso tempo, infelizmente, já está acabando. A pergunta assim, se, com o auxílio da tecnologia, seria possível sequenciar o material genético de um vírus para tratar as células tumorais de uma maneira menos agressiva? Isso é feito o tempo inteiro, né? Isso não é nem futuro, já é feito. Você decodifica. Eu acho que seria mais, e talvez seja essa a pergunta, talvez a gente tenha entendido errado, se você consegue, fazendo sequenciamentos variados, chegar exatamente qual é a sequência dentro do vírus X ou Y que leva à morte de uma determinada célula e tentar usar isso em favor. Isso está em andamento. Você tem adenovírus E1A, já foi utilizado na China, outros tipos de vírus já foram utilizados, então é uma realidade que está sendo utilizada e certamente esse é um caminho que vai se seguir. Mas isso já é realidade hoje. Tá ótimo, queria agradecer, então, a presença de todos vocês. Obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso seminário.